Olá, demorei, mas voltei. Nós vamos falar hoje como eu evoluí na língua inglesa, como foi esse processo, se foi fácil, se foi difícil, para saber, para poder descobrir. Fica aí, stay there. Tudo começou no verão de 2009. Basicamente foi isso. No verão de 2009, os meus pais, eu tinha recém saído, terminado o ensino médio, e minha mãe e meu pai fizeram um esforço de pagar um curso de inglês para mim. Esse curso de inglês na escola Casa de Cultura Britânica, que hoje não funciona mais, infelizmente essa escola de super importância que formou milhares de pessoas fechou. Hoje existe uma outra, com a maioria dos professores dessa escola. Hoje se chama Unilínguas. Estou aqui fazendo propaganda porque trabalham de uma forma totalmente profissional. Eu amo. E é onde eu, na verdade, estou fazendo também o francês. E hoje é o inglês. E o que aconteceu foi que depois desse tempo depois colégio, vestibular, não passei no meu primeiro vestibular, não estudei o suficiente, essa foi a verdade, não estudei o suficiente e a minha primeira tentativa foi fazer engenharia civil. Gente, não ia passar não, e agradeço a Deus hoje por não ter passado. Eu acho que eu não seria essa pessoa se eu tivesse passado na engenharia civil, não seria onde eu estaria, não sabia, não sei onde eu estaria, não sei, enfim, Deus sabe. E no primeiro semestre de 2009 eu passei, fiz prova de inglês, fiz o curso de inglês e no segundo semestre comecei o turismo. E aí eu pude ver que o quão importante era o inglês para a área que eu estaria a me formar em alguns anos. Assim também como o espanhol. No curso do turismo existia, sim, inglês e espanhol, mas de uma forma bem introdutória, posso dizer assim, era uma bem principiante mesmo. Então, o curso de inglês realmente fez a diferença no restante do curso, porque eu tirei as melhores notas do meu curso de turismo foram espanhol e inglês, com menos de 9 eu não tirava. E aí, esse tempo estudando, eu não tinha muito incentivo fora da aula. Eu não tinha amigos estrangeiros, eu não tinha interesse de ter aquilo como hobby, como ter como estilo de vida. Eu tinha o inglês às terças e quintas-feiras, ou uma vez na semana, e ir para a aula, fazer os exercícios e acabou. Estudar para as provas. Esse era o meu contato com o inglês. E depois de um tempo, eu comecei a pesquisar, comecei a buscar música, para aprender com música. E essa pessoa maravilhosa, a qual o meu inglês melhorou muito, a pronúncia, na verdade eu falo também para os meus alunos, de como a música te ensina a pronunciar a palavra certa, entendeu? Você tá aí sem saber como pronunciar aquela palavra, você escuta a música, você escuta aquela palavra e aí já sabe como já aprende. E eu não vejo coisas negativas, não vejo nenhum item negativo para aprender com música. Eu acho super essencial nesse processo. Então, a pessoa maravilhosa, a qual um amigo me introduziu, como é que eu posso falar isso? Me apresentou. Eu quero mudar, às vezes é o inglês, que é português para inglês. E aí, me apresentou Jack Johnson. Jack Johnson, eu escutei esse cara por 6 meses, todos os dias. Exatamente, todos os dias. E eu tinha um celular velhinho que não podia tirar as músicas e nem colocar novas músicas. Então uma amiga minha, a Yasmin, milhares de anos atrás, me mandou por e-mail, acredito, todos os álbuns do Jack Johnson. Coloquei todos no meu celular
E né, durante esse estágio que eu estava fazendo na Secretaria Municipal de Turismo de Maceió, durante o tempo que eu tinha livre, eu escutava todo dia um álbum do Jack Johnson. Então hoje eu sei todas as músicas dele, exceto as novas que eu preciso aí me atualizar. Então isso foi assim, me ajudou o Jack, meu amigo, Jackinho. Me ajudou muito, mas tipo, gente, eu tô falando pra vocês, ajudou, entendeu? E não só de aprender novas palavras, mas melhorar a escuta, entendeu? De saber o que eu tô escutando, de entender o que ele tava falando, entendeu? E além, hoje também temos aí os aplicativos de escutar livros em outra língua, na sua língua também, mas em outras línguas também, uma outra forma de estar aprendendo e praticando a língua. Então, esses foram os meus primeiros contatos com o inglês. Não tinha nenhuma perspectiva de falar, de viver num país. Isso não existia nesse momento. E quando eu saí de Maceió, eu fui para uma entrevista em Fortaleza, dizendo que eu falava inglês. Sim, eu falei, eu menti. Eu menti. Eu tinha estudado, sim, muito bem, muito obrigada, por 3, 4 anos. Mas eu não praticava, eu não falava, entendeu? E esses primeiros momentos meus, tendo um estrangeiro na minha frente, precisando da informação que eu tinha que dar a ele, em inglês, era como eu não sei o que acontecia, não saía nada da minha boca. E o meu gerente na época era tipo super fluente e ele sempre passava na frente e falava, entendeu? Porque ele via o quanto eu era insegura. E como eu comecei a trabalhar nos melhores trabalhos que já tive em toda a minha vida e era totalmente informal, então não sofri tanto. Eu sofri nas situações que eu estava sozinha na recepção e eu tinha que resolver aquela situação e eu não conseguia. E eu ficava I. Eu não desejo a ninguém. Então esse processo não foi fácil, mas foi super importante. Hoje eu vejo que é importante, mas naquela hora eu passei um perrengue da porra. E aí, isso foi o início de como o meu inglês melhorou, entendeu? Foi falando. Não teve outra possibilidade, não teve outro caminho para melhorar o inglês, a não ser falando. E assim, o que acontece e o que melhorou muito, né? Existe o inglês do britânico, né? Existe o inglês do americano e existe o inglês do australiano e existe o inglês do indiano, né? Esses são países, são lugares que as pessoas nascem falando inglês. E existe também esses viajantes, esses turistas que eles são da Alemanha, da França, da Itália, da Espanha, de outros lugares que falam outras línguas, mas eles aprenderam inglês na escola. Então, ele é o estrangeiro falando inglês. Então, o nível de inglês dele é parecido com o meu, porque o inglês dele não é o fluente. Então, é bem mais fácil de entender do que o inglês do próprio americano, entendeu? Então, isso no princípio, no começo, me ajudou muito, entendeu? Porque era um inglês parecido com o meu, então eles falavam mais pausadamente, eles pensavam antes de falar, como eu também. Então isso foi massa, isso foi show, entendeu? Agora quando vinha um inglês, quando vinha um americano, aí as coisas mudavam um pouquinho. Mas no fim das contas eu conseguia passar a informação, passar a mensagem e ele não nos entendíamos 100%, óbvio, porque o meu inglês não era fluente e eram muitas palavras que eu precisava entender. Até hoje eu sou casada com um galês. Quando eu conheci meu esposo, eu pedia para ele escrever
porque eu não entendia o que ele falava. E isso vai acontecer com todo mundo, entendeu? Você que estuda o inglês britânico, e eu pude perceber anos depois, tipo quando eu vim morar aqui, que o inglês que eu aprendi na Casa de Cultura Britânica era mais americano do que o britânico. Então, muitas pessoas que eu conheci aqui, eles falam que o meu inglês é americano. Nossa, ela é muito americana. Mas eu disse, não, eu paguei para estudar inglês britânico. Mas enfim, existiu essas barreiras no começo, né? Você não vai entender muito o sotaque daquela pessoa. Assim como o espanhol também, o meu espanhol é da Argentina. Eu melhorei o meu espanhol na Argentina, apesar que quando nós estudamos é o inglês padrão da Espanha. E aí quando você vai para outro lugar, você vai demorar um pouquinho para poder entender realmente o que eles querem falar, porque todo mundo tem o seu sotaque diferente. Assim também como no Brasil, né? Temos um país dentro do Brasil que se chama Ceará, que você precisa ter um dicionário para poder entender as pessoas. Mas enfim, depois dessas situações e de eu buscar, de eu perceber que eu precisava estudar, melhorar, tem um site que eu vou escrever aqui, se chama Engvid. Nesse site você encontra vídeos dos professores ensinando a vocês qualquer assunto de inglês, e alguns muito engraçados, muito usuais no nosso dia a dia. Vocês precisam ver esse site para vocês aprenderem do comecinho. Apliquem esse site, vejam esse site, vai fazer bem para você se você está tentando aprender inglês. Em outro vídeo eu ensino as táticas do espanhol. E foi assim. Então, quando eu fui para a Argentina, eu melhorei muito meu espanhol, óbvio. Mas no hotel que eu trabalhava, eu aplicava mais o inglês. Eu falava mais inglês com os turistas. Eram muitos britânicos e eram muitos australianos que se hospedavam nesse lugar. Então, o meu inglês era tipo o tempo inteiro. E enquanto você vai falando, as pessoas vão lhe respondendo e eles vão lhe respondendo com novas palavras e você vai sabendo, vai aprendendo. Tipo, a conversação é isso, entendeu? É errando e você, assim, meu inglês hoje não é perfeito, não, entendeu? Tento melhorar, sim, tento, claro. E eu tento, claro, eu falo no meu Instagram em português, eu falo os meus vídeos em português, os meus amigos no Instagram, eles falam português, mas eu tento no meu dia a dia ter o meu contato em inglês, que é com o meu esposo, que é lendo livro, eu leio muito, entendeu? Eu leio muito livro em inglês, e isso também foi também como posso falar? Os meios, né? Os meios que eu fui melhorando e vivendo também no lugar. Claro que você recebe informação de todos os meios, conversação, no trabalho, na internet, falando com as pessoas da família, para saber das notícias, é tudo em inglês. Então, todas as informações, as notícias também, os livros, as revistas, então toda a informação que eu recebo aqui é em inglês. E as pessoas que eu tento em contato com no Brasil, claro que é em português. Mas não é algo do dia para a noite, não se pressione. E quando a gente vai ficando mais velhinho, as coisas também, o nosso cérebro vai demorando um pouquinho para responder, mas nada que seja impossível. E como eu sou a prova viva de que essas coisas são possíveis, porque eu ia para aula de uma vez na semana, então o meu inglês hoje, claro que eu estou aqui já 1 ano e meio morando aqui, melhorou bastante. Enquanto eu estava morando aqui, melhorou muito, muito mesmo. Mas eu tinha conversações, eu conseguia ser entendida e eu conseguia entender as pessoas antes de morar aqui. E eu nunca tinha morado aqui.
entendeu? Então, aquele nível que eu tinha era das coisas que eu tinha buscado, das coisas que eu tinha aprendido, das coisas que eu tinha escutado, tinha lido, entendeu? Então, todo esse processo de você do zero para o intermediário vai depender unicamente de você, do seu esforço. E hoje em dia, acho que já passou os 15 minutos, e hoje em dia temos aí o YouTube. Cara, o YouTube é a melhor ferramenta para você aprender uma outra língua, entendeu? Não tem outra, a não ser o Engvid, claro que ele me ensina também. Mas, aos pouquinhos, tire 10 minutos do seu dia, 10 minutos por dia, faça isso. Não precisa, se você não quiser, não tiver grana para poder pagar um curso, isso não é impossível de você aprender, entendeu? Tem o YouTube, tem o Engvid, pegue um cantor que você gosta, o tipo de música que você gosta, começa a buscar e escuta aquela pessoa todos os dias. E aí você vai começar a cantar em inglês, cara. Não existe coisa mais incrível, mais legal do que cantar em inglês. A gente se acha, entendeu? Então faça isso, faça. E em 6 meses, faça isso todo dia, 10 minutos. E em 6 meses, você me fala como foi que evoluiu esse inglês, beleza? Escutem, façam, pratiquem isso que eu tô falando pra vocês, que funciona. E nada é impossível, cara. Eu tô te falando, nada é impossível. E se precisar de ajuda, no que eu puder, no que estiver no meu alcance, estarei aí para ajudar. E uma coisa que eu lembrei agora também, seria também o que acontece. A língua, quando você tem o domínio na língua, te dá uma liberdade, uma sensação de liberdade que não tem preço. Não tem preço. Então, você viajar, por exemplo, eu vim para a Europa a primeira vez já falando inglês. Então, eu vim sem medo referente à barreira da língua, entendeu? Então, era um medo a menos. Um medo a menos. Referente às coisas que poderiam acontecer, né? E barreira nenhuma. Hoje eu não enfrento barreira nenhuma de línguas. E isso, cara, é tão natural para outras pessoas. Cara, como é que ela pode fazer isso? Tipo, mudar do português pro inglês, pro espanhol, pro italiano, pro francês agora. Então, acontece de uma forma bem natural e tão massa, tão agradável. E de que você vê que o nosso cérebro precisa desses estímulos, precisa dessas novas informações. Nosso cérebro tem uma capacidade enorme que nós nem temos o mínimo de conhecimento de tudo isso. Então, aprender novas línguas é algo que, tipo, eu sou apaixonada e é uma coisa que começou e não vou terminar até eu melhorar todas as línguas que eu falo hoje. E então é isso que eu queria falar, que aprender uma nova língua é viver sem barreiras. Então, eu espero que vocês tenham gostado e see you soon. Take care. See you soon. Have a good day. Até logo.